A paz do Senhor a todos nesta noite, de Belém do Pará para todo o Brasil. Hoje conosco nosso apóstolo Aguinaldo Martins, de entrevistador para entrevistado. É isso aí, muito bem, meus amados irmãos. Você que vai assistir pelo nosso canal do Improvicast, o nosso obreiro aqui, obreiro Elson. Dá uma alô aí, obreiro Elson. Primeiramente, agradecer a galera que vai estar assistindo aí o vídeo do podcast. E a gente já foi entrevistado aqui pelo pastor Aguinaldo, agora vai estar entrevistando ele nesta noite, saber um pouquinho da trajetória e um pouquinho que vem pela frente aí também, né? Um spoilerzinho. É isso aí. Amém. O nosso obreiro Adriano também está presente nesse canal do Improvicast e eles decidiram me entrevistar. Eu gostei da ideia, viu? Eita glória. E, graças a Deus, uma ideia boa, né? Haja visto que eu já entrevistei várias pessoas aqui no canal e agora eles vão estar me entrevistando para a glória de Deus, graças a Deus. Obreiro Adriano. É uma honra para nós, né, estarmos aqui dividindo este momento, né, e pedindo direção ao nosso Senhor, né, para que o nosso pastor venha estar conosco, né, partilhando um pouco da história dele, né, sua história de vida, como foi que aconteceu tudo na sua vida e como tem sido até hoje, né, nos dias dele, não só como apóstolo, e sim também como homem, né, um homem, nem como eu e você, que também temos a nossa vida pessoal. E estamos aqui hoje para entrevistá-lo, o nosso apóstolo Aguinaldo Martins, certo? Graças a Deus, né? Mas eu estou aqui nesta noite, eu não sei, isso aqui não foi, não tem nada escrito, vai ser escrito aleatoriamente. É o Espírito Santo de Deus que vai dar direção para eles perguntarem. E o Espírito Santo de Deus vai me dar direção também para me responder. Então, pode ficarem à vontade. Estou aqui para falar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem me perguntar, eu estou aqui para responder, em nome de Jesus. Então, meu amigo, vamos começar hoje, né, com a primeira pergunta, na qual é a que eu quero fazer já desde o princípio, que eu lhe perguntei, mas hoje eu vou lhe perguntar. Até hoje. Então, pastor Aguinaldo, como foi o início da sua trajetória? O senhor, porque foi assim, a gente vê hoje em dia, né, o senhor, mas a gente não sabe como foi o seu passado, né? Só sabe o senhor hoje, mas pelo que o senhor conta, pela sua história, um pouco que às vezes o senhor, com as pregações, o senhor fala o seu testemunho, e a pessoa fica com aquilo, né? Como é, pastor? Vindo de mendigo, de ex-mendigo, hoje em dia para apóstolo. Graças a Deus, né, Leandro? Realmente a minha vida antes de Cristo, ela foi uma caminhada muito longa. Vou tentar resumir aqui, porque foi assim. Eu nasci no bairro da Sacramento, ali próximo a Mirandinha e São Benedito, né, um bairro um pouco pesado ali, que tem ali a Feira do Barreiro, né, então é um local bem, né, a gente pode se dizer assim, marginalizado. Eu cresci ali naquele local ali. Então, depois nós nos mudamos para os Jurunas. E lá nos Jurunas, eu, já jovem, tive o desejo de treinar futebol. E foi aí que um amigo meu, o Valdir Melo Chaves, né, ele, um amigão de infância, ele me convidou para treinar no Paysandu. Então eu não tinha fardamento, né? Não tinha fardamento para treinar. Eu peguei uma camisa do Remo, porque eu sou remista, viu? Deixando bem claro, né? Aí eu peguei uma camisa do Remo, comprei um escudo do Paysandu e colei em cima. Porque a minha alegria, o meu objetivo era ser jogador de futebol. E não importava qual era o time que eu torcia. Eu queria estar lá no estádio jogando bola, né? Então, eu peguei uma camisa branca do Remo, um escudo do Remo, eu colei o escudo do Paysandu em cima do escudo do Remo e fui lá pro estado do Paysandu todo sábado
nós íamos para lá. E sabe que horas nós saíamos de casa? Era 6 horas da manhã, para a gente sentar na arquibancada e esperar. Tinha vez que a gente saía de lá 11 horas, meio-dia. E graças a Deus. Eu lembro-me nessa caminhada aí, e teve uma vez que eu não tinha o dinheiro da passagem de ônibus de volta, só tinha de ida. Eu fui com a de ida. Aí, para me voltar, eu tive que voltar a pé, de lá da Curuzu até o Iurunas. E fui cortando ali por dentro, fui embora a pé. Um jovem, né, nessa época, acho que eu tinha uns 14 anos, 13 para 14, fui embora, feliz e alegre. Então, eu comecei, aí depois eu fui treinar no time, né, no time de coração, que é Remo, e fui treinar no Remo, e lá no Remo eu cheguei até ser juvenil, né? Comecei já jogar bola lá pelo bairro do Gerona. Só que aí, nesse meio termo aí, eu conheci o pagode, né? Porque futebol e pagode tem tudo a ver, né? É uma coisa que está interligada à outra, né? Interessante. Aí quando a gente terminava de jogar bola, a gente pegava os instrumentos e tocava pagode. Então, eu fui me destacando ali no pagode. E as pessoas que tinham o grupo de pagode me viram e me convidaram para mim ingressar em um grupo de pagode. Foi aí que eu comecei a caminhar, a enveredar para esse caminho da bebedeira. Porque até então eu era um atleta, só jogava bola, né? Aí depois eu fui pro pagode, eu já fui tocar na noite, e aí já viu como é na noite, né? Você não foi uma porta no quadril, tá? Aí eu tinha já, esse senhor com 14 anos ainda? Não, nessa época eu já estava com 18 para 19 anos, já estava com 18 para 19 anos. Tanto é que já era para mim passar por juniores do Clube do Remo. E como eu tinha muito na noitada, tocando pagode à noite, o futebol ele foi caindo. Ele foi caindo, e até o ponto de eu chegar lá e não me querer ir mais no Remo. E aí você, não quer? Jovem que não pensa muito na vida, né? Aí por impulso, muitas das vezes, né? Sim. Aí eu digo, então eu vou ficar no pagode mesmo, vai ficar tocando na noite. Comecei a tocar na noite, né? E ali a gente conhece várias pessoas, a gente tem é mulher, amiga, é cachaça, é barca. E cada vez mais eu fui me afundando. Cada vez mais o meu fundo do poço ia até eu chegar um momento na minha vida de virar um alcoólatra, né? Virei alcoólatra e depois que eu virei alcoólatra, eu bebia todo dia e eu já comecei experimentei drogas, mas não gostei porque a cachaça, eu gostava da cachaça porque fazia mais efeito e eu achava que eu ficava mais alucinado, né? Era uma coisa mais forte para mim. Eu não gostei muito das drogas, me enveredei pelo mundo do alcoolismo, virei alcoólatra e depois virei mendigo. Já bebia todo dia, ficava na sarjeta ali, pedindo R$1, 50 centavos para comprar uma buchudinha para gente. Eu pegava um pandeiro, pegava um pandeiro e ficava lá no sindicato. O famoso sindicato. Qualquer lugar praticamente tem. Quase todo canto tem esse sindicato, né? Quem não conhece, né? Tem pessoas de outros estados que vão nos assistir. Sindicato, que a gente chama aqui no norte, é aquela reunião de pessoas embaixo de uma árvore, numa praça, numa esquina, aqueles alcoólatras se reúnem para estar bebendo ali, o pessoal chama de sindicato dos papudinhos. E eu era praticamente um líder desse sindicato.
E, pastor Aguinaldo, e a sua família, o impacto que causou neles quando eles viram o senhor já começando a se distorcer dos caminhos do esporte, já começou a ficar já em aqueles caminhos tortos? Qual foi o impacto assim, da sua mãe, do seu pai, quando eles viram tudo aquilo acontecer e bem dizer não podiam fazer nada? O que passava na hora, assim, o senhor sabe se explicar mais ou menos o que acontecia durante eles estarem vendo isso e não poder fazer nada? Realmente, essa foi uma fase, é uma recordação, é algo que eu não gosto muito de recordar, porque toda vez que eu me recordo a isso, eu me emociono muito, porque tanto a droga como o álcool, ele faz a pessoa fazer coisas que, né, coisas que ele não quer fazer, mas ele é impulsionado ali. Claro que hoje nós sabemos que 50% é espiritual, 50% é carnal, é da vontade do homem, né? E eu era ali tomado por uma força espiritual para beber todos os dias, né? E uma das recordações, assim, que eu gosto que eu pouco falo, mas aqui quando vocês estão me entrevistando, uma questão que marcou muito na minha vida foi quando eu cheguei com meu pai e praticamente nessa época eu já tinha uma casa, eu já morava só, né? E o papai foi lá me evangelizar, falar de Jesus, e eu praticamente expulsei meu pai da minha vida. Eu expulsei meu pai. Eu disse, pode sair daqui, pode sair fora daqui, eu não quero saber de negócio de Jesus, eu não quero saber nada disso, vá-se embora, eu sou de maior, eu não quero saber. E o meu pai, ele conta que ele foi embora para a casa dele, chorando. Quando chegou lá na casa, ele dobrou os joelhos e disse assim mesmo, Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos. És tu que vai fazer o que queres na vida dele. Ele está nas tuas mãos. E a partir daquele momento ali, né, eu só me afundava cada vez mais no fundo do poço. E minha família sofria muito com isso. Aí, quando foi que quando eles descobriram realmente que só Jesus na causa, aí foi que o senhor começou a se levantar já, quando você estava com quantos anos, mais ou menos, você recorda? Quando o senhor sentiu assim o primeiro impacto, que o senhor viu que o senhor estava já ali, que não tinha mais volta, como foi para o senhor sentir que o senhor não tinha mais solução? É interessante que eu bebia todos os dias, né? Todos os dias eu bebia. E teve uma certa feita que eu trabalhei, ganhei um dinheiro. E como a pessoa que bebe todos os dias não tem noção do dia. Ele não sabe que é segunda, que é terça, que é quarta, que é sexta, ele não sabe. Aí eu trabalhei, bebi nesse dia, no outro dia eu me acordei. Quando eu me acordei, eu bati assim no bolso, ainda tinha o dinheiro trocado. Eu disse, eu vou lá para o outeiro tirar essa ressaca. Aí eu fui lá para o outeiro. Amados, quando eu cheguei lá em outeiro, tinha só um senhor varrendo lá, limpando lá o bar dele. Não tinha ninguém na praia. Aí eu cheguei lá e disse assim mesmo, moço, cadê o pessoal aqui da praia? O pessoal diz que na segunda-feira aqui é muito bom, aqui na segunda-feira é legal, e aí, cadê o pessoal aqui da praia? Ele olhou para mim e disse, jovem, hoje não é segunda-feira, hoje é quinta-feira. Amado, parece assim como eu despertei, sabe? Eu disse, quinta-feira? Ele disse, quinta-feira. Aí eu perguntei para ele, o senhor pode me vender uma cerveja? Ele disse, enquanto eu estiver lavando aqui meu bar, pode beber, depois eu vou fechar e vou para casa. Eu disse, tudo bem. E eu sentei ali naquele bar, né, para beber. E aquele bar
ele ficava assim na beira do mar. Eu tinha uma visão assim do mar. E eu sentei ali, comecei a olhar para o mar e comecei a falar com Deus ali. Eu disse assim mesmo: Senhor, Deus, olha como está a minha vida. Eu perdi o emprego, perdi os amigos, perdi minha família, eu não tenho ninguém. Deus, faz alguma coisa na minha vida, porque se tu não fazer, naquela época eu falava muito na gíria, né? Eu disse: ó Deus, meu irmão, se tu não fizer nada, meu irmão, eu vou fazer. Ou seja, eu estava decidido a tirar a minha própria vida naquele dia. E ali na mesa daquele bar, já bebendo e ressaqueado de um dia para o outro, eu escutei a voz de Deus ali. Deus falou comigo naquela mesa do bar. Interessante. E Deus disse assim mesmo para mim: larga-me o que tu estás fazendo. Procura uma igreja e me aceita como único e suficiente Salvador. E eu irei mudar a história da tua vida. Quando eu escuto essa voz falando comigo, eu comecei a chorar. Eu não senti mais vontade de tomar aquela cerveja. Eu comecei a chorar, dobrei o meu rosto assim na mesa e comecei a chorar. Chorar desesperadamente. E naquele choro eu pedia perdão para Deus. Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz, por tudo que eu tenho feito. Eu fiz essa oração falando com Deus ali da minha maneira, né? Na gíria. Falava muito na gíria e conversando com Deus. E eu me lembro que eu peguei o dinheiro, paguei aquela cerveja, peguei o ônibus e fui embora. Quando eu chego na porta de casa, quando eu chego próximo de casa, os papudinhos já estavam me esperando lá no sindicato. Quando eles me viram, eles disseram: lá veio o baiano, lá veio o baiano. E eu ainda tinha um apelido que era baiano, né? E me chamavam de baiano. Lá veio o baiano, porque lá eu era o único que tinha uma caixa amplificada que perturbava a vizinhança. Eu perturbava a minha vizinhança lá com aquela caixa, porque eu colocava a caixa lá, nos pagodes, e os papudinhos tudinho iam para lá para a gente beber. Então, quando eu cheguei próximo deles, eles disseram: pega lá a tua caixa amplificada para a gente... já está o goró aqui, né? É o goró que eles chamavam naquela época, o goró já está aqui. E interessante, amados. Foi a minha primeira pregação. Foi já no meio dele. No meio deles. Dos mesmos que o Senhor, foi as primeiras pessoas que o Senhor começou a minha primeira pregação. Eu era o tipo daquela pessoa que em todo canto que eu chegava, eu me relacionava, eu gostava de liderar. Então, ali no sindicato do Papudinho, eu era o líder. Eu tocava pandeira, eu cantava música do Bezerra da Silva, Fundo de Quintal. Então, ali, se eu falasse alguma coisa, eles obedeciam. Se eu mandasse eles fazer algo, eles faziam. Se eu mandasse fazer uma coleta, eles davam jeito. Então, eu cheguei no meio deles ali com autoridade, né? Autoridade... No posicionamento de líder, né? Sim. Desde o início já. Na autoridade ali do mundo, apontei o dedo e disse: olha, meu irmão, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí todo mundo ficou calado. Olha, a partir de hoje, eu não bebo mais essa desgraça. E vou dizer uma coisa para vocês. Essa cachaça vai levar vocês para o inferno. Vai levar vocês para debaixo da terra. A partir de hoje não, porque eu ainda estou bêbado. Eu falei assim: hoje não, porque eu ainda estou um pouco bêbado.
mas amanhã eu vou para a igreja e vou entregar minha vida para Jesus. E tem mais uma coisa. Se vocês quiserem ir comigo amanhã, pode bater na porta da minha casa. Vai todo mundo para a igreja. Nós vamos sair dessa vida aqui. Eles ficaram tudo calados. Eu peguei, dobrei as costas e entrei no chegão que dava acesso lá para casa. Quando eu dobro as costas, eles me vaiaram. O baiano ficou doido, o baiano está doido, meu irmão, o baiano está louco, me enlouqueceu. Eu cheguei com propósito. Quando eu entro em casa, a primeira coisa que eu fiz, liguei uma televisãozinha que eu tinha de 14 polegadas. Liguei a televisão e comecei a passar os canais. Me recordo benzinho. Quando eu estou passando os canais, caiu nas Boas Novas. Só que quem estava pregando nessa época era o pastor Paulo Queiroz. Era um programa da Quadrangular que era transmitido na Boas Novas. Não sei se era 2 ou 3 horas da tarde. E o pastor Paulo Queiroz ali pregando. Parece assim que Deus falou tudinho na minha vida. Ali, Nessa época o senhor estava com quantos anos? Nessa época eu estava com 30, acho que uns 32 anos por aí, 32 anos era. E o pastor Paulo Queiroz pregando ali. Sabe o que eu fiz, amado? Me joguei na frente da televisão, coloquei as mãos para cima e disse: Jesus me aceita, Jesus me aceita, eu não quero mais essa vida para mim. Jesus me aceita. Eu te aceito, Jesus, mas me aceita. O pastor Paulo Queiroz, ele pregando, ele ministrando aquela palavra de salvação. Ele disse: quem quer aceitar Jesus? E eu ali na frente da televisão, aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador. Aí quando foi no outro dia, eu fui para a igreja. Para aceitar lá de novo. Para honrar já pessoalmente, né? Aí eu cheguei na igreja, era um culto de jovem. Tá? Aí pregando, aí eu cheguei, me sentei lá, porque aí o pastor que estava pregando, ele disse: estou percebendo que tem um jovem aqui no nosso meio, que veio nos visitar. Você que está lá atrás, jovem, como é seu nome? Aí eu: Aguinaldo. Ah, tá, jovem, fique à vontade. Quando você quiser voltar, quiser nos visitar, as portas estão abertas. Eu disse: amém. Aí eu sentei, dobrei minha cabeça e falei com Deus. Eu disse assim mesmo: ó Deus, ô meu irmão, esse camarada aí, eu vim aqui para te aceitar e esse camarada não vai me chamar, não vai perguntar que quer aceitar Jesus, não? Poxa, eu vim te aceitar, falando com Deus, sabe, do meu jeito. Amados, Deus, Ele nos escuta da maneira como a gente fala, quando a gente está com o coração aberto, quando o nosso coração está contrito e aquebrantado na presença dEle. Ele ouve a gente, não importa palavras bonitas. E naquele momento o Espírito Santo de Deus foi até aquele pastor. E o pastor disse assim: mas tem algo me incomodando. O Espírito Santo de Deus está me incomodando. Jorge, você que está lá atrás, eu quero te fazer uma pergunta. Aí eu: você mesmo. Fica em pé. Eu fiquei em pé. Ele disse: eu quero te fazer uma pergunta. Tu não quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida? Aí eu peguei assim, estava em pé, né? Levantei minha mão e fiz assim mesmo: meu irmão, qual é? Eu vim aqui foi para isso, meu irmão. Tu não fala nada. Rapaz, a igreja explodiu de glória a Deus, aleluia, porque ele sabia. Não só a igreja, como lá no céu, né? Quando o pecador se arrepende, é festa no céu. Festa no céu. Foi lá também. Então, interessante que a igreja, ela sabia como eu era. A minha fama lá no bairro. E quando eu falo isso, a igreja toda, glória a Deus, aleluia.
E ele disse, então vem aqui na frente. Eu peguei fui. Isso nessa época o senhor estava no Jurunas, hein? Já estava no Império Amazônico. Quando o senhor... então quer dizer que o senhor aceitou a Cristo a primeira vez já no Império Amazônico. Império Amazônico. Sim. Já vim do Jurunas para o Império Amazônico. Sim. Numa quadrangular. Aí tá. Aí o pastor adorava. Fica de joelho. Peguei, me ajoelhei. Amado, quando eu vi, um jovem se ajoelhou do meu lado. Outro se ajoelhou do outro lado. Um botou a mão por cima do meu ombro, outro colocou a mão por cima e me abraçaram. Me abraçaram ali e começaram a chorar, sabe? Abraçados e chorando. Eu vi aqueles dois jovens, a sinceridade. Pela primeira vez eu senti o amor de alguém por mim. Né? Primeiro eu senti o amor de Deus lá naquele momento. E o amor daqueles dois jovens por causa de uma alma. Olha só. O Gervásio e o Nazareno. Me abraçaram ali, chorando, e eu abraçando com ele, chorando. Né? E chorei também. E a partir daquele momento ali, aqueles dois jovens cuidaram de mim. E para a honra e glória do Senhor Jesus, desde aquele dia, eu aceitei a Cristo como Salvador. Hoje eu estou aqui para contar essa história. E, pastor, e como foi assim já, quando o senhor começou a congregar na quadrangular, não foi? O senhor descobriu o seu chamado para pastor, porque quando a gente se converte, né, a gente ainda não tem ainda assim aquele... Mas quando vai se passando o tempo, olha, por exemplo, o senhor liderava o sindicato, entendeu? Só daí o senhor retira que o senhor tem o dom da liderança. Aí como foi para o senhor descobrir dentro da congregação, assim, dentro já dentro do texto evangélico... processo, no caso, para começar a pastorear. Certo. E lá no Jurunas, né, só para recordar, lá no Jurunas eu era líder de gangue, líder de galera. Naquela época não era gangue, era galera. E lá no Jurunas eu liderava, nós éramos a segunda maior galera de Belém. A primeira era a VASP, era VASP, que é dessa época, vai recordar. E eu liderava ali a galera dos rios. E tinha outras galeras também, mas lá no Jurunas era tinha a galera do Caroço, da Dragon, né? Da Fox, outras galeras. Então ali eu liderava aquela galera. Aí eu fui lá para o Império Amazônico, né? E comecei a caminhar ali e cheguei até obreiro. Fui líder de célula lá no Império Amazônico, né? Fui líder de célula. Depois eu passei a ser líder de adolescente. É o mais difícil no caso, mais complicado. Eu e o Carlinhos, nós fomos líder de célula. Aí tá. Aí depois parece que eu cheguei a ser líder de jovem, mas não demorei muito e fui obreiro. Né? Fui obreiro do pastor Nelson e do pastor Gilson. Né? Fui obreiro e estava ali no Império Amazônico, sendo obreiro, solteiro. Mas naquela época, eu pensava eu queria só fazer a obra de Deus. Queria só aprender a buscar a presença de Deus, me envolver no trabalho da igreja, ser útil na obra do Senhor Jesus. Então, eu tinha uma célula em casa, e aí naquela célula, uma célula abençoada, sabe? Dava umas 30 pessoas lá. E tinha que multiplicar urgentemente aquela célula. Só que aí, quando terminou a célula, né? Aí Deus já tinha me dado emprego, Deus me deu um emprego e eu fui comprando as minhas coisinhas, né? Porque até então eu só tinha essa caixa amplificada que perturbava os vizinhos e também uma televisão velha e uma rede furada. Ela era furada no fundo. Esse senhor já era obreiro? Não. Quando eu estava no mundo. Sim. Aí depois eu passei a ser obreiro. Não, quando você estava fazendo a célula. Eu já era obreiro. Já era obreiro. Na... Aí eu fui comprando as minhas coisinhas, né? Deus abriu a porta de um emprego.
eu fui comprando as minhas coisinhas e tal. E lá onde eu morava, eu praticamente mobiliei lá o local. Então, só que aí, a minha vontade era somente fazer a obra de Deus. Até que, numa dessas células, a célula terminou, aí uma irmã, uma senhora, acho que, eu não sei se ela era obreira, não, ela fazia parte da célula. Aí quando terminou a célula, ela disse, irmão Aguinaldo, eu gosto de ver o seu jeito, e você é uma pessoa dedicada na obra, você é uma pessoa que tem as suas coisinhas, né? Tá tudo, olha aqui, geladeira, fogão, cama, guarda-roupa, tudo. Você sabe de uma coisa, irmão Aguinaldo? Está faltando uma esposa para você, para tomar de conta dessas coisas aqui e o Senhor ser abençoado. Interessante, amado, parece que caiu a ficha. Desde aquele momento que aquela irmã falou que só estava faltando uma esposa, pronto. Eu comecei a orar, eu disse, então pronto, eu vou começar a orar. Achou um problema. Aí ela disse assim mesmo, ora porque Deus ele vai te dar uma esposa abençoada. Deus vai te dar uma esposa para andar contigo no ministério, para fazer a obra juntamente contigo. Eu me despertei. Eu disse, é mesmo? Eu tenho tudo aqui. Está faltando uma esposa, realmente. E comecei a orar, né? Comecei a orar, ia para as vigílias. Eu conto esse testemunho, o pessoal se abre, né? Eu ia para a vigília, e lá na vigília, eu dobrava o meu joelho, colocava meu rosto, a testa no chão, né? No gramado, assim, e orava. Eu gostava de orar com a testa no chão. A testa... E aí as formigas vinham e começavam a ferrar minha testa, sabe? Lá na vigília, eu dizia, pode ferrar, formiga. Pode ferrar, porque a esposa que Deus vai me dar vai ser uma bênção. Tu pode ferrar agora, mas vai ser... essa dor que eu estou sentindo vai se transformar tudo em bênção, vai se transformar tudo em alegria, em nome de Jesus. A dor era passageira, né? Mas a bênção que vinha a ser eterna, justamente. É. Então, interessante, amado. Aí, graças a Deus, Deus me deu uma esposa. Só que Deus, Ele me deu uma esposa assembleiana. E nós ficamos, eu levei ela para quadrangular, né? Levei ela para quadrangular, assembleiana, levei ela para quadrangular. Aí chegou lá na quadrangular, na hora do louvor, eu aí para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Quando eu olho para o lado da minha esposa lá, parada, sabe? Eu digo, bora, menina, te mexe. Não é um costume, né? Mas assembleiano não é um costume. A doutrina é um pouquinho diferente, né? É diferente, pouca coisa, né? E ela, assembleiana, tradicional, né? Aí eu digo, bora, e pegar na mão dela e sacudir. Aí eu disse, não, quer dançar? Dança aí, dança só tu. E eu dançava lá na presença de Deus, graças a Deus, amado. Aí ela disse, agora tu vai visitar a minha igreja. Eu disse, amém, glória a Deus, eu vou lá. Um pitch para dançar. Aí eu fui, amada, visitar a igreja dela. Só que ela me levou numa oração do meio-dia. Pensa numa igreja avivada. Quando eu pus o pé naquela igreja, meu amado... Tinha uma unção já de cara. Eu começou a tremer. Nisso que ela levou o senhor na congregação dela, o senhor ainda estava no Império Amazônico. Estava no Império Amazônico. Isso tudo lá no Império, hein? Isso, como obreira. Aí tá. Aí eu fui, né? Amado, e quando eu botei o pé naquela igreja, comecei... O corpo arrupiou, o corpo começou a tremer, eu já comecei a falar em línguas. Eu digo, eita glória que esse pessoal é. E ali eu comecei a gostar, comecei a frequentar a oração no meio-dia. Era no culto da minha igreja à noite, e no meio-dia era lá na igreja dela, na oração do meio-dia. E fui gostando, né? Até que o meu emprego, ele mudou de horário. Eu passei a chegar no meu trabalho, saí do meu trabalho
8h30, 9h, 10h da noite, e não dava mais para mim ir para a minha igreja. Aí eu cheguei com o meu pastor, né? Cheguei com o pastor Gil, segui esse pastor. O meu horário de trabalho mudou. E eu estou ficando sem tempo para vir para os cultos. Ele disse, não te preocupa, fica lá no teu trabalho até voltar para o horário normal. Eu digo, tá bom. Amado, depois passando tempo, passando meses, aí o pastor Gil chegava comigo, olha, não vai dar para te ser líder de célula. Aí tirou líder, mas antes disso, eu fui para uma dessas orações, Deus usou uma pessoa para mim, dizendo, eis que eu irei levantar os teus pés daquele lugar. Porque o ministério que eu tenho contigo é em outro canto. E o teu ministério, ele é pentecostal. Fiquei assim, pentecostal, amém. Aí eu falei com a minha esposa, disse, filha, tu viu aí que a irmã falou? Eu disse, vi. Deus vai levantar os teus pés. Sabe de onde é? Lá da Quadrangular. Eu disse, mas quando eu sou líder de célula, sou obreiro da casa do Senhor lá, eu gosto de fazer a obra na Quadrangular, eu amo meu pastor Gilson, eu amo meus irmãos, isso nunca vai acontecer. Duvidei com Deus, né, amado? Aí foi acontecendo isso aí, meu horário de trabalho mudou, né? E ao ponto do pastor chegar comigo e dizer, olha, infelizmente não vai dar para te ser mais líder de célula, porque chega 9h da noite. Aí eu digo, tá, pastor, tudo bem. Amados, eu cheguei a ficar no banco e virei crente domingueiro. Só ia para a igreja no domingo, nas minhas folgas. Aí eu cheguei e disse, Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida. Senhor, fala comigo. E eu comecei a frequentar a oração do meio-dia, onde eu tinha mais tempo, né, para ir. Comecei a frequentar a oração do meio-dia. Aí, Deus ali, eu gostando ali da Assembleia de Deus, cheguei com o meu pastor e falei, pastor, infelizmente eu não vou mais poder me congregar aqui, vou me congregar lá na igreja da minha esposa, até porque eu não tenho, o horário não dá, não coincide para mim fazer a obra aqui na Quadrangular. E disse, meu filho, eu já estava quase fora mesmo da igreja. Mas queria sair debaixo da bênção, né? Debaixo da bênção. De qualquer jeito também. Justamente. Aí eu pedi, né, meu pastor me abençoar, ele me abençoou, e eu fui me congregar na igreja da minha esposa, fiquei cooperando lá na oração do meio-dia. E passei um tempão, acho que passei uns 2 ou 3 meses. Dentro de 3 ou 4 meses, o meu horário volta para o horário normal. E quando voltou para o horário normal, o pastor, ele me convida para mim dirigir um trabalho lá dentro do Buraco Quente. Pensa no local difícil. Pastor, antes do senhor entrar nesse assunto aí, dessas pessoas que eram do sindicato com o senhor lá, que estavam envolvidos, que estavam ali no dia a dia com o senhor, quantos dessas pessoas, quando viram realmente a mudança na sua vida, quiseram mudar? Quantos o senhor conseguiu conquistar sempre os caminhos do senhor? Glória a Deus, essa é uma palavra muito boa. Porque vi um testemunho aí do pastor Rui Guilherme. O pastor Rui Guilherme era meu amigo de pagode, né? Ele é meu amigo. Então o Rui Guilherme, Josias, Jair, eles também eram do grupo de pagode, juntamente comigo. Tocavam com o senhor no sindicato? Não propriamente no sindicato. Eu que já fui para o fundo do poço e fui para o sindicato. Eles já ficaram tocando. Só que o pastor Rui, ele teve um problema maior também, né, com o álcool, né? Foi o que estava no sindicato comigo. Na realidade, eles ficavam no sindicato, ficavam tocando que nem eu. Tocava, ia para o sindicato e ficava naquela coisa.
Então, o pastor Rui, depois que eu aceitei a Cristo como Salvador, eu sempre falava, ia lá no Jurunas, falava para ele de Jesus, mas ele continuava. Ele era compositor da escola Rancho Não Posso Me Amofinar. Ele era compositor, muito meu amigo. Olha, quantas pessoas com dons bons, né? Aí ele, uma certa feita, ele conta no testemunho dele, ele disse assim mesmo: Senhor, se tu conseguisse mudar a vida do baiano, muda a minha também. E Deus... O próprio testemunho seu já serviu para outras pessoas também, né? Buscar Cristo. Sim. E ele aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Hoje ele é um pastor, está servindo a Cristo lá no bairro do Jurunas. E o Jair também, que era também no sindicato, aceitou Jesus também. E hoje nós fazemos parte de um grupo de pagode gospel para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos tocando juntos. Todos os integrantes do grupo de pagode, como é o nome do pagode? Semente, plantando a semente. Todos do grupo Plantando a Semente, todos eles também são, atualmente agora são pastores, e antigamente todos eles eram assim também? Tinham uma vida assim conturbada que nem como o senhor teve? Sim, nós temos dentro do nosso Ministério de Louvor, Plantando a Semente, nós temos 4 pastores dentro do ministério. É o pastor Nildo, pastor Israel Washington, pastor Rui e eu. Nós somos 4 pastores dentro de um ministério de louvor, né? E os demais também vieram também desse mundo sofrido, né? Do samba, chegaram também ao fundo do poço. Cada um deles tem também um testemunho para contar, assim como eu. Hoje, esse grupo de louvor era um desejo meu quando eu aceitei a Cristo como Salvador, eu comecei a orar pelos meus amigos do pagode para Jesus salvar. Eu tinha um desejo muito grande de montar um grupo de pagode gospel. Olha só, é por isso que muitas das vezes a gente pensa que a gente quer desistir da promessa, né? Da promessa de Deus. Porque nós não sabemos o tempo que essa promessa vai demorar para acontecer, né? E na minha vida, essa promessa, ela durou há cerca de, eu acho que uns 20 anos para acontecer. Jesus, ele foi salvando de um por um. E eu mostrei o projeto para eles, né? Mostrei primeiramente o projeto para o Rui, para o Jair. Eu disse, olha, nosso projeto é esse. Jesus nos resgatou de lá para nós resgatarmos outros pagodeiros também. Deus, ele demora mais tempo para te preparar do que para te usar, no caso, né? Como aconteceu com vários outros profetas lá atrás. Ele demorou muito mais tempo para te preparar, para tu receber a bênção, do que para te usar mesmo, né? Sim, justamente. A ideia, ela partiu do Senhor, aí conforme foi passando o tempo, aí foram aceitando a Cristo. Aí, como foi assim a iniciativa também e a primeira tocada? Como foi? A nossa primeira tocada, ela foi lá na igreja do pastor Janilson, que hoje ele já dorme no Senhor, né? Nós fomos lá na igreja do pastor Janilson e ali nós apresentamos o projeto para o pastor Janilson. O pastor Janilson nos convidou para a gente estar tocando e nós tocamos ali. Algumas pessoas gostaram, outras criticaram, porque na realidade muitas pessoas não... Eu estava presente nesse dia, inclusive a gente teve a oportunidade de louvar 2 vezes. Uma vez foi o coral de senhoras e mais o coral de jovens. Outra vez foi só o coral de senhores, porque a gente estava presente lá nesse dia também. Justamente, o coral de jovens estava lá nesse dia. Então, a gente tem tocado em algumas congregações, mas o povo, ele, como é que eu posso dizer?
tem algumas igrejas que são muito tradicionais. Os pastores, eles nos convidam para a gente tocar nas igrejas dele. A gente vai, mas o objetivo do Plantando a Semente não é tocar dentro da igreja. É um trabalho feito para fora da igreja. É um trabalho feito para as praças, para culto de rua, para evangelismo, até mesmo em penitenciária, né? Nos locais assim, onde a pessoa precisa ser alcançada através da musicalidade. Tipo assim, inclusive se a gente fosse questionar, né? Questionar, tipo, como é o corinho de fogo. É forró, né? Se fosse questionar, é complicado a situação. Já o Verdade. senhor, já no tempo que o senhor estava com a sua esposa, aí como foi a sua parada? Olha só, meu Deus do céu, Jesus. Olha, nasceu lá na Pedro dos Cabral, né? Vai vendo aí, olha A trajetória, né? Pedro dos Cabral, Jurunas, aí Império Amazônico e Curió, bairro do Curió. Como foi, pastor? O senhor, quando o senhor viu, o senhor já estava lá. Como foi? Explique. Pois é, né? Interessante como é a nossa vida, né? Deus, ele tem, assim, ele tem nos reservado muita surpresa, né? Muita surpresa. Interessante que eu estava lá no bairro do Curioltinga, fazendo trabalho do Senhor lá dentro, no local chamado Buraco Quente, né? Só o nome, a pessoa já tem uma ideia como né? Então, era um lugar muito perigoso, um lugar de difícil acesso, área vermelha, mas graças a Deus, ali, com a ajuda de Deus, nós deixamos uma congregação ali, um povo alicerçado, né? E hoje, graças a Deus, lá o povo está tocando, né, a obra de Deus lá, estão ganhando alma, está sendo uma bênção, né? E depois nós viemos para cá. Só que antes do senhor vir para cá, o senhor foi levantado como pastor lá primeiro, ou o senhor já chegou lá tendo já um cargo assim, já num patamar mais alto que obreiro? Quando eu cheguei lá no Curioltinga, o pastor Genilson Araújo, ele me convidou para me ser dirigente de um 4x4, que nem aqui, ó, esse espaço aqui, era ponto de pregação na época, era ponto de pregação, e eu fui para lá, ser dirigente daquele ponto de pregação. E quando eu cheguei lá, o Senhor começou a salvar almas. Eu disse, não fui chamado para ser dirigente de um ponto de pregação onde 4x4. Deus, ele quer coisas grandes. Eu falei para o povo lá, eu digo, não, Deus, ele quer uma congregação aqui. Uns acreditaram, outros não acreditaram, né? Sempre existe. Então, eu falei, nós vamos ampliar aqui a tenda, Aí foi que conversei com o dono lá Aí ampliamos Aí a igreja ficou com 12 metros, né? 12 metros. Um 4x4 para 12 metros é muita coisa, né? A igreja ficou com 12 metros e quanto mais a gente ampliava, mais Deus mandava almas. Então, eu era da Assembleia de Deus, na Igreja Mãe, e ali eu mandava relatório para o Templo Central. O senhor que fechava os relatórios, tudo era? Isso. Mantenedores da Boas Nova, relatório de quantas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, e quantas pessoas se batizaram nas águas, né? Quantos aceitaram a Jesus. E através desse relatório, o meu coordenador, ele foi vendo que eu, acho que ele viu que eu tinha um chamado, né? Ele disse, olha, nós vamos te indicar para ser evangelista. O primeiro veio ser evangelista. Eu era dirigente lá da congregação. Aí depois eu fui ser evangelista. Aí foi que eu fui lá para entrevista e tudo, a gente é entrevistado, né? Aí fui para entrevista e tudo, passei na entrevista e fui ser evangelista, né?
Evangelista é quase como se fosse um pastor, né? E depois o trabalho foi crescendo, crescendo, e eu fui indicado para ser pastor. O senhor passou quantos anos assim para ser pastor e quanto tempo o senhor passou lá no bairro do Marco? Que ali é bairro do Marco, né? É bairro do Marco. O senhor passou quanto tempo lá no bairro do Marco sendo pastor de lá? Olha, ali eu passei praticamente uns 10 anos ali, 10 anos pastoreando. Se não me falha a memória, eu creio que foi isso, acho que foi em 10 anos. E a sua vinda para cá, pastor? Como foi? Começar o negócio. Pois é, primeiro que a nossa igreja lá era de madeira. Nós compramos um terreno lá da Irmã Graça e levantamos um templo bonito, de 2 andares de alvenaria, lá dentro do buraco quente. Levantamos esse templo e Jesus, cada vez que a gente ampliava o templo, ele mandava mais almas. Então, ali na Coronel Moisés, lotou. E eu, orando a Deus e conversando com Deus, eu disse: Senhor, agora eu vou sair para expandir a tua obra. Nós vamos abrir outra igreja. O povo não ficou assim, Senhor. Aí eu peguei, né? Vim para cá, para o Canarinho. Tinha um obreiro meu que comprou um terreno aí e me convidou para vir, né? Nós viemos. Aí ele disse assim mesmo: pastor, compre um terreno aqui, pastor, para o senhor morar. Olha, só um terreno grande, era aí no Benedito Monteiro. Eu disse: rapaz, é mesmo, né? É, pastor. O senhor mora naquele 4x4 lá, apertadinho. Eu disse: é mesmo, né? Poxa, eu queria mesmo um local maior para os meninos correrem, assim, para ter um quintal. Eu disse: é, pastor, bora ver. Aí foi que a gente viu um terreno, esse aí da igreja, né? Aí viu o terreno. Aí eu comprei o terreno para me fazer uma casa, né? Para me fazer uma casa. Aí tá. Aí quando foi um sábado, eu reuni com os obreiros e falei com eles, disse assim: vamos lá no terreno, vocês podem me ajudar lá para a gente limpar lá de tudo, a gente leva uma carne, faz um churrasco. Aí teve um dos obreiros que disse assim mesmo: pastor, eu posso levar a caixa da igreja? Eu disse: pode, simplesmente que está um louvor lá, né? Ele disse: tá, tudo bem, pode levar. Aí botamos no carro do pastor Ilaíris e viemos para limpar o terreno, né? Para mim fazer uma casa para mim morar, eu com a minha esposa e meus filhos. E nesse dia, a caixa amplificada já estava lá e o obreiro trouxe também o microfone. Amados, quando foi 4 horas da tarde, depois da gente ter almoçado, teve um dos obreiros que disse: pastor, bora fazer um culto aqui? Eu disse: bora fazer um culto. Nós fizemos ali um culto lá no terreno e foi chegando irmão, foi chegando irmã, foi chegando o pessoal. Quando eu vi, tinha um pessoal ali adorando a Deus conosco. Aí, terminamos o culto, aí uma irmã disse assim mesmo: olha, no outro sábado é meu aniversário. Vocês podem vir aqui em casa fazer um culto em ação de graça? Sim, vamos lá. E a gente, quando foi no outro sábado, nós fomos fazer um culto lá na casa da irmã. Aí já levei um bom número de pessoas. E nesse dia, 3 pessoas aceitaram a Cristo como único suficiente Salvador. Isso já tudo aqui. Tudo aí. Aí depois nós ficamos pensando: onde e agora? Onde essa alma vai se congregar? Aí o pessoal de lá da vizinhança: pastor, vai ser uma igreja aí? Eu digo: não, vai ser minha casa. Pastor, vai ser uma igreja aí? Eu digo: não, vai ser minha casa, eu vou morar. Pastor, o senhor vai fazer uma... Não, é minha casa. Até que Deus falou comigo. Deus disse assim mesmo: tu não vais fazer uma casa para ti, tu vais fazer uma casa para mim. Eu cheguei com a minha esposa e disse: filha, Deus falou comigo.
foi depois que Deus falou e disse que aquele terreno lá que nós compramos para fazer a nossa casa, não é para a gente fazer a nossa casa, é para a gente fazer uma casa para Deus. Ela disse, uma igreja, né? Eu disse, é. Ela disse, então vamos fazer. E assim surgiu a Jesus para todos os povos e nações. Aí teve aquele impasse, né? Que eu não podia abrir uma congregação num bairro de outro coordenador, em outra área. Infelizmente tem essa doutrina, né? Tem na Assembleia de Deus Igreja Mãe, um pastor de um bairro não pode abrir igreja no outro bairro. E foi até que eu cheguei a me aconselhar a montar um ministério próprio, aonde nós estamos aí já há 10 anos, né, fazendo a obra do Senhor Jesus. Então quer dizer que o senhor passou um bom tempo antes de chegar aqui. Quando o senhor chegou, na verdade, era para ser celular lá, né? Aí o senhor deu ouvido à voz do Senhor e com muito esforço, muito sacrifício, conseguiu erguer o templo, né? E hoje está aí para a honra e a glória do Senhor. E hoje em dia, o Plantando Sementes vem, eles olham aí, o que eles falam para o senhor, pastor? Eles chegam lá na congregação, né, e vê uma congregação abençoada, uma congregação já de alvenaria, de 2 pavimentos, né? Mas não sabe a dificuldade que a gente passou. Se o senhor for ver também, olha, lá atrás, lá no Coronel Moisés, que você falou, né, era de madeira, né? Sim. Depois você construiu lá de alvenaria depois. Foi exatamente o que aconteceu aqui. No início eu também congregava aí. Participava, né, do coral de jovens, só que eu era bem criança ainda, era adolescente no caso. Isso. Aí foi de madeira, e agora é de alvenaria, até ar-condicionado, agora já tem até outro departamento lá em cima. Foi crescendo, abençoado por Jesus, né? Graças a Deus, né, amado? Porque, olha, o Elcio, ele, desde da adolescência, né? Sim, na verdade foi que 2015, aí no ano de 2016 eu fiquei 6 anos afastado depois disso. Me afastei da presença de Deus, né? E me reconciliei tem, acho que estamos uns 3 anos por aí, mais ou menos. Sim. Aí só lá, não, tem mais. Acho que é uns 3 anos que eu me reconciliei. Só lá 2 anos já, depois que eu me reconciliei. Então, é isso, né? São testemunhos que a gente vê que a gente passou. Hoje em dia a pessoa olha, né? Vê o tempo, mas não sabe a dificuldade que a gente já passou. Olha, amados, deixa eu falar algo. O nosso celular, o tripé ali, deu um problema no tripé que tá meio torto. A gente lá, Elcio, dá para ajeitar? Não, mas Deixa só um pouquinho assim, que é para o pessoal que vão estar assistindo o canal. Olha, deixa eu falar algo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, bom? Isso. Aí, cara. Mas parece que vai. Não, tá. Aí. Não, mas assim, ó. Olhe para a câmera. A câmera vai te dar uma. Isso. Aí. Essa. Tá bom, deixa assim mesmo. Então, amado, o que acontece? Eu estou feliz por estar sendo entrevistado por 2 obreiros meus da congregação. Eles queriam muito me entrevistar, perguntar um pouco da minha vida, algumas coisas eles já sabiam, mas aí eles estão reforçando aqui, né? É isso aí. E o conselho que o senhor tem aí para dar para os jovens, para as pessoas que muitas das vezes se encontram na mesma situação que o senhor se encontrava lá atrás, para, tipo assim, ter um incentivo para voltar para Jesus, porque muitas vezes a pessoa está tão afastada, né? Muitas das vezes a pessoa também não conhece Jesus. O senhor tem para falar aí desse Jesus maravilhoso que a gente serve, para essas pessoas sentirem impactadas aí que estão nos assistindo nessa noite. Você que está nos assistindo pelo canal do Improvicast, eu quero dizer que não existe outro caminho. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Embora
O mundo ele apresenta para nós vários caminhos, mas você tem que decidir qual é o caminho que você quer trilhar. Eu sempre falo, amados, que o caminho, existe dois caminhos, o largo e o estreito, né? Dois caminhos, o largo e o estreito. Mas eu faço aqui uma analogia e digo que existe só um caminho. Que é o verdadeiro, né? Um caminho largo. Caminho largo. Mas esse caminho largo, olha, ele vai ficando, ele vai estreitando. Na minha analogia, entendeu? Existe só um caminho. Ele vai estreitando, 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 estreitando. Que aí chega um momento na nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão. E foi no caso, o que aconteceu com o Senhor. Estreitou tanto que o Senhor tomou uma decisão e hoje está aí para a honra e a glória do nosso Senhor. É tipo, Contando, assim, né? Olha, interessante. Se Deus não fala comigo ali naquela mesa de bar, é por isso, amados, que hoje, né? Hoje eu não desprezo o drogado, o alcoólatra, eu não desprezo ninguém. Eu olho essas pessoas com o olhar que Jesus olha a gente, com um olhar de misericórdia. Se teve solução para mim, vai ter para eles também. é tipo isso que eu queria dizer agora, é tipo assim, porque muitas pessoas, que aconteceu comigo, digamos assim, que aconteceu com cada um de nós, e teve um passado assim, que se não fosse eu cair num leito do hospital, eu não reconheceria que Deus é Deus. Talvez eu não estivesse nem na presença de Deus. Porque muitas das vezes a gente se encontra assim e pensa que para mim não tem mais jeito, eu faço isso, aquilo. Acho que Deus não me perdoa mais. Só que a gente não vê aquele princípio assim. O único que lembra do nosso passado, que vai estar apontando o nosso erro, é o inimigo. Porque, tipo, Deus, ele vai estar sempre para nos perdoar. E eu tive comentando com o irmão o tempo, não pensar meu, entendeu? Certo. Os anjos precisaram de uma só vez para pecar, para falhar com Jesus, foram lançados no inferno. E o ser humano tem todos os dias a chance de se arrepender. E muitas das vezes a gente não aproveita esse privilégio que Deus dá pra gente. Não é verdade? Eu comentei contigo assim, né, irmão? Eu fiquei raciocinando assim, fiquei pensando. Os anjos erraram uma vez com Jesus, e, tipo, Lúcifer errou uma vez com Jesus, com Deus, e foi lançado no inferno. O ser humano peca todo dia, tem a chance de se reconciliar, de buscar Jesus. Mas muitas das vezes, pelo nosso livre-arbítrio, a gente acaba escolhendo outros caminhos, na verdade. É tipo isso, assim, eu tava pensando agora, sabe? É verdade. Amados, olha, vocês vão ver torto aí, mas não tem problema não. É um improvicast, tudo aqui é improvisado. Tudo aqui é improvisado. Esses dois jovens que estão aqui, os testemunhos dele é fortíssimo, entendeu? Um dia eu vou colher o testemunho de vocês também, para vocês falarem um pouco da vida de vocês, o que aconteceu, de onde vocês vieram, entendeu? Eu vou também estar colhendo o testemunho. Então, eles que estão me entrevistando aqui, eu estou sentindo uma alegria muito grande. Por quê? Porque são dois jovens que foram alcançados por Jesus. Foram dois jovens recuperados, né? Aceitaram a Cristo, estão caminhando. Cada dia nós matamos um leão, né? Sim, a luta é diária. Não é, tipo assim, Jesus não prometeu que ia ser fácil, né? Acho que valeria a pena, então. Estamos aqui na luta todos os dias. O que eu mais glorifico a Deus é quando as pessoas de antigamente, né? No caso, ele perguntar, e hoje em dia, pastor? Quando as pessoas do Juruna, em geral, quando eles deparam hoje com a nova criatura, eles se surpreendem demais, né, pastor? Com certeza. Interessante que eu passei um bom tempo antes de voltar nos Jurunas. Porque quando eu aceitei a Cristo, eu queria logo voltar lá nos Jurunas. Né? Era o meu ponto-alvo. Voltar nos Jurunas, falar de Jesus. Sabe aquele primeiro amor que o pessoal está lá achando? Então, vontade de fazer, aquele desejo de fazer a obra mesmo, né? Eu digo, não, esse Jesus maravilhoso que me aceitou, eu tenho que falar para meus amigos, eu tenho que falar para ele, E eu queria ir muito lá nos Jurunas para pregar, para falar do amor de Deus para eles e tal, e ganhar eles para Cristo, porque eu vou para o céu, eu quero que eles vá para o céu também, e aquela coisa toda. Aí até que eu assistindo
foi um pastor na nossa igreja e ele pregou, ele disse assim mesmo, e eu orando naquele Senhor, me prepara, me capacita para ir lá nos Jurunas, para mim pregar o evangelho para meus amigos, para mim ir lá no meio mesmo da bocada, lá no sindicato, lá no meio do pessoal lá e pregar e falar do amor de Deus. E o pastor disse assim mesmo, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eita, glória, pô. Eu entendi que eu tinha que esperar o tempo certo de Deus para me voltar nos Jurunas. Sim. E eu fiquei me preparando, né? De Senhor, é hoje? Não, ainda não é. Senhor, é para a semana? Ainda não é. Senhor. Então, acho que se passaram aqui uns 6 anos para mim nos Jurunas, até que Jesus salva o rei. O pastor, que hoje ele é pastor. Sim. Aí Jesus, Ele é pastor e faz parte do ministério. Completamente. Aí o Rui aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Aí o pastor Rui, Baiano, tu tem que ir lá na minha igreja pregar. Tu tem que ir lá na minha igreja pregar. Eu vou falar com o pastor e ele vai te convidar. Eu digo, beleza. Aí disse, olha, Baiano, tá tudo certo. Vai te pregar. Tu vai pregar numa oração do meio-dia. Eu disse, Senhor, eu não posso recusar esse convite. Esse convite do meu amigo Rui, eu quero dar um abraço nele. Ele aceitou Jesus, eu quero conversar com ele. E Deus preparou tudinho ali. E eu fui pregar. Nesse dia, se não me falha a memória, foi 6 almas para Cristo lá. Glória a naquela Deus, pregação. aleluia, né? Após a minha A pregação, honra e glória seja. e o Rui convidou lá todo o pessoal que era da nossa época, os papudinhos. Quem o Baiano vai estar aqui? Vai, Baiano vai Já iam parecer que só o testemunho já chamava as pessoas já. E quando o pessoal lá, era o pessoal da gangue, era o pessoal do sindicato, era o pessoal do pagode. E graças a Deus, nesse dia foi 6 almas para a glória de Deus. Maravilha, né? A gente vê assim as pessoas de fora, né, que conheciam na vida antiga e hoje em dia quando elas veem, né, elas ficam surpreendidas porque elas veem ali verdadeiramente a transformação e o poder de Deus na nossa vida, né? Isso, Tem é verdade. tem muitas pessoas que até se reconciliam e aceitam a Cristo devido do testemunho, do bom testemunho das outras pessoas também, né? Que no caso é o seu, né? Porque muitas pessoas se encontram desacreditadas, né? Aí a pessoa, teve jeito para ele, então para mim também. Igual o testemunho do irmão lá, do pastor Rui. Verdade. Tipo assim, para ele tem jeito, para mim também tem. Né? É tipo isso também. É Isso aí, verdade. então, meus amados. Amado, então a gente vai, né? Estendeu bastante o horário, mas amém. Estamos aqui agradecendo primeiramente a Deus, né, por ele nos ter dado essa oportunidade de estar entrevistando o nosso apóstolo, né, que hoje em dia, graças a Deus, Jesus resgatou, está aqui com saúde, com vida e com vigor e faz tanta obra do Senhor, né, e Deus ele possa honrar o Senhor, pastor, Amém. grandiosamente, por o Senhor ter cedido o seu tempo, para que no seu tempo, seu lar, né, seu estúdio, para que nós viemos até aqui fazer essa entrevista com o Senhor, tá? Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Então, já que é para finalizar com chave de ouro, a minha pessoa falar alguma coisa a mais, já que é um podcast gospel, né? Apesar de entrevistar várias outras pessoas também, mas finalizar com uma oração abençoada, né? Se for pelo nosso pastor, se for pelo obreiro Adriano, em nome Amém. de Jesus. Deixa Deus te nosso usar. apóstolo nessa Amém, amém. Tá aí, ó. essa oração aí, Amém. abençoada. Amém. Então, Oremos. vamos orar. Tá? Nós estamos no Improvicast, amado. Eu peço para você que vai assistir essa filmagem, tá? Ela vai estar meia torta, mas não se importe com isso não, tá bom? Eu peço para você se inscrever nesse canal, Deixa o like. deixa o like, tá? Aperta o sininho, né, das É para receber notificações. notificações que agora voltou nativo o podcast Ah, de novo. O podcast agora vai com força total e a gente Logo, vai logo, vários conteúdos. a gente vai estar trazendo várias pessoas aqui para vários testemunhos, tá? Para edificar. Então, semente ainda vem aqui. Tá bom, amada? Nós vamos estar fazendo essa oração, agradecendo a todos os nossos
telespectadores, né? Todos aqueles que vão estar assistindo pelo canal do E compartilha Improvcast. também a live, né? Compartilhe lá no YouTube. Gravação aí, compartilha. É, tá Para bom? mais pessoas chegar através de mais outras pessoas. É verdade. Compartilha no YouTube, Facebook. Nos ajuda aí a crescer esse canal aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Amém. Senhor Deus grandioso, soberano e eterno Pai. Pai querido, te damos graças, Senhor, por este momento tão especial, Pai, onde esses dois jovens, meu Deus, decidiram, Senhor, tomando esse desejo no coração, Senhor, de estar orando, de estarem, meu Deus, me entrevistando, né, amado? Oh, Deus maravilhoso, isso é tão bom, Senhor, ver, meu Deus, o fruto, né, do ministério Jesus para todos os povos e nações, dois jovens que são obreiros, meu Pai, da tua casa, meu Pai, da tua obra. Meu Deus, em nome de Jesus, continua, Senhor, usando eles, guardando, protegendo e livrando de todo e qualquer perigo. Pai, eu oro também, te apresentando, meu Deus, aqueles que vão assistir, Senhor, esta filmagem pelo Improvcast, pelo canal do Improvcast. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai. Entrega bênçãos sem medida. Se porventura, meu Deus, alguém estiver enfermo, que o Senhor possa curar, meu Deus. Se alguém estiver precisando de uma porta de emprego, o Senhor venha abrir, meu Deus, essa porta. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos bênção e vitória, meu Deus, na vida de todos aqueles, meu Pai, que vão estar, Senhor, assistindo este canal no YouTube, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam Amém. amém, graças a Se eu Deus. puder divulgar aí a igreja, o endereço, A nossa congregação, se quiser fazer uma visita em nome de Jesus. Justamente, a nossa congregação ela fica no bairro do Tapanã, no conjunto Benedito Monteiro, Rua 10 de Janeiro, número 1, tá bom? Já para contar um spoiler aí, né? Se tiver a oportunidade de retornar aqui no podcast, para contar meu testemunho sobre a barbearia, sobre Sim. a entrevista passada, que eu ainda não tinha barbearia e Aham. dando spoiler aqui já, né? Tá. É isso aí, amados. Olha, o Elson, ele é um jovem empreendedor, né? É dono de uma barbearia, é barbeiro, e foi 3 meses atrás nós profetizamos na vida dele que ele não tinha a barbearia. Estava E atendendo a hoje domicílio. estava atendendo a domicílio. Hoje ele tem a barbearia, já atende os clientes dele lá no local dele. Então é bênção A honra de e Deus. glória do Senhor Jesus. É bênção de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Um grande abraço. Eita glória.